da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Apocalipse 1, versículo 9. Revelação e mensagem às 7 igrejas da Ásia. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus. Veja que beleza, né? Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não estava lá à toa, estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Certamente João estava lá deportado, porque ele pregava a palavra, porque ele testemunhava Jesus. Ele estava lá prisioneiro, deportado, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como a de trombeta que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Temos que explicar já aqui. Vocês sabem que o livro do Apocalipse é o livro para os fins dos tempos. Então essas igrejas para as quais o Senhor Jesus manda João escrever são as igrejas dos fins dos tempos. Já começamos explicando aqui, igrejas. Nós estamos apenas acostumados a essa expressão da igreja católica, a igreja protestante, né? Igreja ortodoxa. Ou então no meio evangélico, então igreja presbiteriana, igreja cristã do Brasil, e igreja Assembleia de Deus, igreja etc, etc. Mas aqui não é disso que está falando. Aqui, por igreja, a palavra de Deus está entendendo aquela assembleia, aquele agrupamento, aquela comunidade de pessoas fiéis ao Senhor. Eu diria um punhadinho de fiéis. Veja, nós estamos no começo do cristianismo. Então, em cada lugar, havia um punhadinho de cristãos fiéis. Havia um punhadinho de fermento. Havia um punhadinho de sal. E é essas igrejas que o Senhor manda falar. Só que não são aquelas cidades daquele tempo. Interessante, os intérpretes olhando, as cidades aqui que eles encontraram no mapa e as cidades aqui que eles não encontraram no mapa. Porque na verdade não eram cidades que existiam naquele tempo às quais João devia escrever. Não, são as igrejas dos fins dos tempos. E fins dos tempos são os fins dos tempos. Aqui os nomes estão usados apenas como nomes. Mas é a igreja dos fins dos tempos que o Senhor manda João escrever. Por quê? A igreja dos fins dos tempos precisa de uma palavra especial do Senhor. Então aí, as igrejas que estão nomeadas, nesse versículo 11, na segunda parte, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, 7 igrejas. Por que 7? Porque para os orientais, para os judeus, 7 era o número da perfeição. Então não são apenas essas 7, esse setinho pequeno. Não, aí é a universalidade da igreja. A toda a igreja, onde houver um punhadinho de sal, onde houver um punhadinho de fermento, onde houver um pouco de luz nos fins dos tempos, é a essas igrejas que tu deves escrever. Espalhadas em não sei quantos lugares, espalhadas nas grandes cidades, espalhadas nos campos, escondidas nos sertões, escondidas nos altos das montanhas, ou escondidas nos grandes prédios de arranha-céus. Lá onde houver um punhadinho de cristãos fiéis, onde houver um pouco de fermento, onde houver um pouco de sal, onde houver ainda uma réstia de luz, é para esses cristãos que tu vais escrever, porque eles precisam de uma palavra especial da minha parte.
Então o Senhor mandou escrever para preparar a igreja dos fins dos tempos. E meus irmãos, nós somos essa igreja dos fins dos tempos. Porque você pergunta, quando é que vão começar esses fins dos tempos? Vocês estiveram aqui em Lorena, a visita do padre Stefano Gobbi, foi uma beleza quando ele esteve aí. Não dessa vez, mas na outra vez que ele veio ainda, no começo dos anos 80, quando ele esteve em Guaratinguetá, a rádio também foi lá e gravou o que ele disse. Eu me lembro, escutei na fita, na voz dele, entendi tanto no italiano como na tradução em português. Já na primeira vez eu já entendi o que ele falou. Quando ele disse, se vocês me perguntam, como muita gente pergunta, quando é que vão começar esses fins dos tempos? Eu digo vocês estão igualzinho àquelas pessoas que já estão molhadinhas de chuva e estão perguntando quando é que vai começar a chover. Nós já somos essa igreja dos fins dos tempos. Nós já somos. Então, esta palavra é para nós. E quanto mais nós adentrarmos aos fins dos tempos, quanto mais nós chegarmos perto da volta do Senhor, mais a igreja fiel a Jesus precisará desta palavra do livro do Apocalipse. Então, veja bem, não se apegue apenas a esses nomes. De Filadélfia, e Pérgamo, e Tiatira, não se apegue a esses nomes. Inclusive a divisão em várias cidades é apenas uma questão pedagógica, uma questão didática para explicar bem. Mas é a igreja de Jesus nas suas várias situações, que precisa de uma palavra dele, de uma palavra do mestre para aquele tempo. E eu sinto que essa palavra agora é para nós. Como eu digo a vocês, no começo eu fui muito sincero naquilo que eu disse. Até para mim foi surpresa, mas foi como um imperativo do Senhor para mim. Eu tive que ceder. Digo a vocês, eu estou despreparado. Sim, em termos de cabeça, eu estou despreparado. Mas o Senhor quer falar. Vamos lá. Versículo 12. Voltei-me para saber que vós falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma longa túnica até aos pés, cingindo o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor de neve, seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés se pareciam ao bronze fino incandescido na fornalha, sua voz era como o ruído de muitas águas, segurava na mão direita 7 estrelas, de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto se assemelhava ao sol quando brilhava com toda a força, ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas. Não, eu li mal. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Eu fiz questão de ler tudo porque esse texto está cheio de simbolismos. Então era preciso que nós lêssemos o versículo 20 para entendermos tudo. Veja que beleza. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Vocês podem olhar lá embaixo a nota, número 20, simbolismo. Os anjos indicam os chefes espirituais das igrejas, como representantes que são
das suas comunidades. Não está isso na nota? É. Simbolismo. Os anjos indicam os chefes espirituais das igrejas como representantes que são das suas comunidades. E que beleza! João viu Jesus tendo nas suas mãos as 7 estrelas, que é dito são os 7 anjos das 7 igrejas. Quer dizer, Jesus tem nas mãos os líderes das igrejas, onde tem um punhadinho de cristãos fiéis. Claro, Jesus suscita também alguém à frente, alguém que lidere, alguém que conduza, alguém que guie. E ele chama inclusive com um nome bonito, gostoso de anjo, o anjo daquela igreja. Ele não chama de autoridade, ele não chama de mandão, ele chama de anjo. Anjo porque é alguém enviado por Deus, é alguém colocado por Deus, é um mensageiro de Deus, é alguém que traz a presença de Deus, é alguém que traz a autoridade de Deus, é alguém que traz Deus, é alguém que traz o amor de Deus, o carinho de Deus para aquele povo, é alguém colocado para guardar aquela igreja, para proteger aquela igreja, para defender aquela igreja, para lutar por aquela igreja como um anjo. E me parece que é já por aqui que Jesus está falando a nós. No parecer do Senhor, o que são os líderes? O que são aqueles que coordenam? O que são aqueles que estão à frente? Que nome tenha? De qualquer agrupamento, de qualquer punhadinho de cristãos fiéis ao Senhor. Um grupinho de oração, uma pequena comunidade, um bairro, uma capela, uma equipe de serviço, seja o que são esses que estão à frente, esses que lideram, esses que formam a equipe, esses que coordenam, o que são eles? Eles são os anjos dessa comunidade, os guardas dessa comunidade, os mensageiros de Deus para essa comunidade, a presença de Deus, porque os anjos são presença de Deus, a presença de Deus nessa comunidade. E que presença de Deus? Presença de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus, mas presença do amor de Deus, presença da misericórdia de Deus, presença do perdão de Deus, presença da ternura de Deus, do carinho de Deus. É isso que Jesus quer de cada líder, é isso que Jesus quer de você. Ele não precisa mais de gente querendo impor a sua autoridade, ele não precisa mais de gente querendo pisar no povo, não. Ele precisa de gente que tenha coração de pastor, gente que tenha o coração dele para conduzir o seu povo. O seu povo já está tão esmagado, o seu povo já está tão ferido, o seu povo já está tão machucado, que precisa agora de anjos. Claro, nenhum de nós tem essa capacidade de ser anjo. Anjo do Senhor para uma comunidade. Nenhum de nós tem essa capacidade. Mas o Senhor nos suscita, o Senhor nos dá a graça. O carisma começa aí. A renovação é carismática. Então vamos dizer assim, o Senhor carismatiza. Vamos inventar o verbo. Quer dizer, o Senhor dá o carisma, o Senhor dá o dom, o Senhor dá a capacidade, o Senhor dá a possibilidade do líder, do coordenador, ser antes de tudo pai, ser muitas vezes mãe daquela comunidade, gerador daquela comunidade, protetor daquela comunidade, educador daquela comunidade, presença de Deus para aquela comunidade, presença do amor de Deus para aquela comunidade, presença do perdão, presença da misericórdia, sinal da misericórdia de Deus, sinal do perdão de Deus, sinal da união de Deus, sinal de Deus para aquela comunidade. Gente, que lindo, 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 e que tristeza que somos nós. E que tristeza que somos nós. Abaixo todo o nosso autoritarismo, abaixo toda a nossa incompreensão, o não entendermos essas coisas, o continuarmos querendo ser tiranos uns dos outros, tiranos do nosso povo, abaixo tudo isso, abaixo aquela nossa vontade de subjugar, de dominar, de subir, de ter posições, de ter cargos, o nosso homem velho, que não tendo cargos e posições e não tendo autoridade no mundo, então vai buscar, infelizmente, porque o nosso homem velho é maquinador. Eu sei que nenhum de nós faz de má vontade, mas o nosso homem velho é maquinador. Ele continua com sede de poder, com sede de dominação, com sede de estar acima, com sede de se
se vangloriar de parecer diante dos outros. Então ele vai buscar justamente em ambientes religiosos, onde existe um punhado de cristãos, para ali ele tentar ser o dominador, o subjugador, sobre aquele que manda, sobre aquele que tem autoridade, aquele que está por cima. Não, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. Nós temos que estar atentos e reconhecer que, se por um lado, com toda a boa vontade, a gente quis ser coordenador de alguma coisa, ser coordenador de um grupo de oração, ser participante de uma equipe, com toda a boa vontade a gente fez isso, foi porque nós queríamos servir ao Senhor, mas temos que estar atentos também, porque o nosso homem velho está vivo e ativo como um tronco velho, mas que sempre brota de novo, não é verdade? A gente vê esses troncos velhos, antigos, né? Está sempre querendo um brotinho sair de novo. O nosso homem velho sempre tem brotos novos querendo sair. E desculpa a expressão, ele é sem vergonha. Ele é sem vergonha. Ele busca sempre meios de ele se pôr por cima como homem velho, dominador, subjugador, tirano. E não é nada disso, não é nada disso. Pelo contrário, o Senhor quer fazer de nós os anjos nas comunidades. Mas eu não estou vendo aqui uma palavra negativa. O Senhor não nos fala agora negativamente, o Senhor nos fala positivamente. É só para abrir os nossos olhos, para chacoalhar a gente e dizer: eu tenho o poder de fazer de vocês os anjos das comunidades que eu quero conduzir no meu amor. Eu tenho o poder de fazer de vocês realmente aqueles que vão ser presença minha nas comunidades, nos grupos. Eu tenho o poder de mudar vocês, de mudar a cabeça de vocês, de mudar o coração de vocês, de ir mortificando o homem velho de vocês e ir suscitando e reavivando o homem novo em cada um de vocês, para que vocês sejam aquele anjo que eu quero colocar à frente das minhas comunidades, das minhas igrejas, onde quer que exista, onde quer que esteja. Obrigado. Onde quer que esteja um punhadinho de cristãos fiéis, um punhadinho de fermento, um punhadinho de sal, lá eu quero estar, na presença de alguém que eu mesmo escolho e que eu mesmo preparo, que eu mesmo modelo, que eu mesmo carismatizo. Isso é, eu faço capacitado, eu torno capacitado, eu dou o meu dom para ser o meu anjo lá. E diz aqui a palavra, e o Senhor tinha essas estrelas nas suas mãos. Quer dizer, é coisa preciosa na mão do Senhor. E é Ele que controla esses líderes. Ele quer controlar. Ele que controla esses líderes. Gente, não somos nós, com a nossa cabeça, que vamos então fazer os nossos planos e os nossos projetos e conduzir o povo desse jeito, daquele jeito, dentro dos nossos projetos. Não é outra coisa, o Senhor é o condutor desse povo. Ele que suscitou, Ele inclusive que reuniu esse povinho, um povinho pobre, um povinho humilde, mas que busca a Deus, que é fiel a Deus, que quer estar com o Senhor, que nesse mundo que cada vez mais vai se decompondo, é o mundo em decomposição aquele que nós estamos, que nesse mundo em decomposição há um povinho fiel que quer servir ao Senhor. E no meio deles o Senhor suscita um líder, um coordenador, a quem o Senhor mesmo quer inspirar. Não é com projetos humanos que nós vamos governar esse povinho. Não é com projetos humanos que nós vamos coordenar esse povinho e conduzi-los como pastores pelos caminhos do Senhor. Não, mas é pela própria inspiração do Senhor. Então o Senhor quer ter os líderes na sua mão. Veja, e aqui não há uma palavra de reprovação, pelo contrário, é uma palavra de carinho. Eu quero ter você na minha mão. Eu quero mover você, eu quero movimentar você. Eu quero formar você, eu quero modelar você. Eu quero você sensível à minha mão. Veja então, com a mão de um artista, qualquer tipo de arte, quem toca piano, quem toca harpa, quem faz massagem, a mãe que acaricia, as mãos. O Senhor quer ter-nos assim nas suas mãos, e mãos ágeis do Senhor. E que nós sejamos sensíveis ao toque dos dedos do Senhor. É isso. A primeira coisa é esta. E agora nós podemos retomar o trecho todo. Desde o versículo 12, voltei-me para saber que vós falava comigo. Tendo-me voltado, vi
7 candelabros de ouro. E o que disse lá, que são os candelabros de ouro? São justamente as igrejas. E por que candelabro? Você sabe o que é o candelabro, né? O candelabro é aquele porta-vela. Até em casa a gente tem certos candelabros muito simplesinhos, onde a gente pega e põe a vela, né? Na igreja tem aqueles candelabros grandes, bonitos, de prata e tal, altos. Então, o candelabro é um porta-vela. Eu podia dizer mais bonito, é um porta-luz. O candelabro é um luzeiro. E, aliás, a luz precisa de um portador. A luz precisa de um portador. E aí já está uma mensagem linda. Quanto mais estivermos nos fins dos tempos, mais serão as igrejas, isto é, esses grupinhos, esses punhadinhos de cristãos fiéis, é que serão os porta-luzes de Deus. Quanto mais o mundo estiver em trevas, mais o Senhor vai precisar desses porta-luzes, esses luzeiros de Deus nas trevas. E já estamos sendo. Não esperem para amanhã, não. Não esperem molhar mais, nós já estamos bem molhados já. Nós somos essa igreja dos fins dos tempos. Nós já estamos sendo, graças a Deus, luzeiros, isto é, portadores da luz e portadores da própria luz que é Jesus nos ambientes onde nós estamos. E Jesus precisa disso. Compreenda isso, entenda isso. Ele não precisa de um movimentinho a mais de renovação carismática. Ele não precisa mais de alguns grupinhos de oração. Ele não precisa mais de alguns servicinhos, não. Jesus precisa de porta-luzes, de luzeiros no mundo de trevas. E infelizmente o nosso mundo está cada vez mais em decomposição. Não precisamos ir longe, é só olharmos a nossa rua. É só darmos uma vasculhada no nosso bairro para ver. É só olharmos para a televisão, é só olharmos as revistas para ver como o nosso mundo está em decomposição. Mas existe uma esperança e a salvação está aí, Jesus, o Salvador, está aí, a luz de Jesus está aí, e Ele tem, graças a Deus, esses luzeiros são esses grupos de cristãos, esses punhadinhos de cristãos fiéis ao Senhor. Veja, é triste eu dizer isso, não são simplesmente católicos, não são simplesmente igrejeiros. Me dói o coração ter que falar nestes termos, mas são cristãos fiéis ao Senhor. E acho que você entende o que é ser cristão fiel ao Senhor. Porque de cristão de nome, de católico de nome, de igrejeiro, que é só igrejeiro, a igreja está cheia, é por isso que a igreja anda mal, é por isso que as trevas estão cada vez mais tomando lugar. Então, serão os cristãos, punhadinhos de cristãos espalhados, cá e lá. Nem esperemos grande massa, nem esperemos grandes massas. São punhadinhos de cristãos espalhados, cai lá no meio dessa escuridão. Punhadinhos de cristãos fiéis ao Senhor, que serão os luzeiros, os porta-luzes nesse mundo de trevas. E foi isso que João viu. Aqueles 7 tabernáculos, aqueles 7 candelabros, as igrejas espalhadas no meio da escuridão, essas igrejas que são luz e que trazem a luz que é Jesus. Versículo 13. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma longa túnica até os pés, cingindo o peito por um cinto de ouro. É evidente que se trata de Jesus, e essa longa túnica, e cingido o peito com um cinto de ouro, é Jesus sacerdote, é Jesus rei. Aquele cinto que fala aqui era justamente como o presidente usa uma faixa, não é? Nós vimos agora na posse, o presidente recebendo uma faixa. Naquele tempo não era assim, uma faixa desse jeito. Era uma faixa assim, mas sobre o peito. Entende? O rei colocava uma faixa no peito, não assim, caído. E é o símbolo real. É Jesus sacerdote, é Jesus rei no meio das suas igrejas. E aí que está o bonito agora. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro, mas ali, no meio dos candelabros, o que quer dizer isso? O lugar de Jesus é na igreja. Jesus vive na igreja. Jesus caminha na igreja. Jesus perpassa na igreja.
É no meio da igreja que Jesus quer estar. É no meio da igreja que Jesus quer estar. E é ali que Ele age. E ali está a ação dEle. Ali é o lugar dEle. E é ali que Jesus se manifesta. E que igreja é essa? São os punhadinhos de cristãos fiéis ao Senhor. 14. Tinha ele cabeça e cabelos brancos, como lã cor de neve. Isto é, mostrando Jesus maduro, Jesus adulto, Jesus Senhor. Não velho, mas Jesus Senhor, Jesus maduro. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés se pareciam a um bronze fino e incandescente na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. Beleza, eu já falei disso, volto agora. Segurava na sua mão 7 estrelas, que são os líderes dessas igrejas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive, pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. E podemos entrar agora diretamente nesta mensagem à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Qual é a primeira igreja a qual João deve escrever? A igreja de Éfeso. Repitam comigo. Qual é a primeira igreja a qual João deve escrever? A igreja de Éfeso. Vamos ler então agora, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso. Quem é o anjo da igreja de Éfeso? Quem é o anjo da igreja de Éfeso? Ao líder, ao coordenador, ao dirigente. Que nome tenha. Que nome tenha. É a ele, em primeiro lugar, que Jesus manda escrever. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Porque é ele que deve reter no coração, guardar no coração. Ele é o condutor dos seus irmãos. Ele é o pastor dos seus irmãos. Ele é o guarda dos seus irmãos. Ele é o anjo dos seus irmãos. Está dando para entender? Está dando para entender a responsabilidade que o Senhor põe nas nossas mãos e a graça que Ele nos quer dar. Jesus quer nos dar essa graça de sermos isso, de sermos os anjos para os nossos irmãos. E é a nós que o Senhor manda falar em primeiro lugar, porque Ele confia em nós que nós sejamos estes anjos para os nossos irmãos. Então, o que manda dizer ao anjo da igreja de Éfeso? Escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na mão direita. Vocês já entenderam? É Jesus e que tem os líderes nas suas mãos. Aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus que anda na igreja, que caminha no meio da igreja. Está vendo como fica fácil o Apocalipse? Não é? Como fica fácil o Apocalipse? Aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, não podes suportar os maus, puseste à prova os que se diziam apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Os elogios de Jesus. Eu tenho a certeza, Jesus diz isso a vocês hoje. Talvez eu não tivesse a coragem de dizer. Eu teria talvez receio de errar. Mas Jesus diz isso a vocês. A vocês. Então, receba de novo no coração. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Eu sei bem o que você fez, o que você faz. Conheço as tuas obras. Teu trabalho. E tua paciência. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Eu não quero tirar conclusões, mas eu peço que o Senhor mesmo ponha as conclusões nos corações de cada um. Acho que tem muita coisa aí que você vai tirar do seu coração. Não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos.
Tire você as conclusões que o Senhor colocar no seu coração. Eu não quero tirá-las. Tens perseverança? Sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Sofreste pelo meu nome e não desanimaste. O Senhor diz isto a vocês. Eu dou glória ao Senhor por isso. É Ele falando. Assuma. Assuma. E você pode assumir sem medo isso. É o Senhor dizendo a você. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Leiam comigo esse versículo, por favor, todos. Leiam as mulheres, por favor. Leiam os homens, por favor. Eu também não teria coragem de dizer isso. Mas ele dizendo. E o que ele diz aqui, não retira o restante. Não retira o restante. Mas é o Senhor agora dizendo, mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. E você sabe o que é primeiro amor. Todos nós vivemos isso, graças a Deus. E se você não viveu isso, é porque você não teve um encontro pessoal com o Senhor. Se você não viveu o primeiro amor, é porque você não teve realmente um batismo no Espírito Santo. Eu tenho certeza que você teve. Você se lembra quando você foi batizado no Espírito, como você tinha amor no seu coração, como você tinha uma vontade, um impulso de dentro para rezar. Você tinha como que um vulcão dentro de você para rezar, e rezar de manhã, rezar de tarde, rezar de noite, rezar nas madrugadas. A gente buscava tempo para rezar, varava às vezes noites rezando, onde sabia que havia um grupo de oração, lá nós íamos para rezar com os outros, onde havia uma vigília, a gente fazia questão de que tivesse vigílias, que tivesse orações, que tivesse grupos, e a gente também rezava sozinho, rezava com a Bíblia, rezava sem a Bíblia, rezava nos campos, rezava no tanque, rezava guiando o carro. Nós tínhamos, e vinha de dentro, vinha do Espírito em nós, e não era somente a oração, era também a palavra de Deus. Que gosto pela palavra de Deus, que impulso, como a gente devorava a Bíblia, devorava a palavra de Deus, como a gente riscou Bíblia e mais Bíblia, né? E a gente levava a Bíblia consigo, se não era a Bíblia, levava o Novo Testamento, e era na fila, era no escritório, era no espaço entre uma coisa e outra, era nas madrugadas, era de noite, era nos tempos de folga, era no fundo do quintal, não sei. Nós sentimos atraídos para a palavra de Deus, é que nem garoto que está aprendendo a tocar violão, não é? Nós assim éramos com a Bíblia. Muita gente nos chamou de fanáticos e mil coisas, mas nós não nos incomodávamos e tínhamos gosto, tínhamos satisfação. E por causa disso nós tínhamos grande zelo pelo Senhor. Nós conhecíamos o Senhor, nós conhecíamos os mandamentos do Senhor, nós queríamos servir ao Senhor, nós queríamos cumprir a lei do Senhor. Nós deixamos tanta coisa errada para trás, deixamos vícios, deixamos maus hábitos, deixamos antigos pecados, deixamos, nós sentimos que nem foi por nós nos tornamos homens novos, mulheres novas, graças a Deus, e nós podemos até colocar a mão diante da Bíblia e dizer, eu vivi realmente uma vida de homem novo, eu deixei de ser o homem velho, eu provei na minha carne que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Eu provei na minha carne, provou ou não provou? Provou, eu dou graças a Deus que você provou isso. Eu pergunto, onde é que está tudo isso? E o Senhor pergunta para você, onde é que está tudo isso? E nós sofremos, eu sei que nós sofremos. E os inícios da nossa vida em Jesus, os inícios da nossa vida no Espírito foi muito sofrida. Não só os inícios da renovação, diga ao eu, foram sofridos, mas a vida renovada de qualquer um foi muito sofrida. Sofrimento de todos os tipos, sofrimentos interiores, nossos sofrimentos por causa da família, sofrimento por causa dos parentes, sofrimento por causa dos amigos, sofrimento por causa de padre, por causa de associação religiosa, por causa de igreja, por causa de comunidade, por mil coisas. Mas nós dizemos como agir, nós tiramos de letra aquilo tudo. E nem ressentidos nós ficávamos, e nem magoados nós ficávamos, graças a Deus.
E onde é que está tudo isso? Sabe, gente, eu não teria coragem de fazer essa pregação. Não teria. Mas a palavra está aí, eu nem tive tempo de me aprofundar na palavra. Pode ser que amanhã, eu voltando a pregar as palavras das outras igrejas, talvez aí até eu já tenha dado uma preparada melhor e quem sabe eu não possa dizer do jeito que estou dizendo hoje, mas hoje eu posso dizer com toda a franqueza, eu não teria coragem de dizer porque não é por mim que eu estou dizendo. Mas é o Senhor dizendo a nós, é o Senhor dizendo a vocês. E onde é que ficou tudo isso? Veja o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E retorna às tuas primeiras obras. Vamos ler essa primeira metade do versículo 5. Todos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Até aí. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. E sabe, quando o Senhor fala assim, não é para Ele pisar em cima da gente, não, Ele está dizendo, você tem agora a possibilidade de fazer isso. Não é uma simples imposição, é como se Ele dissesse assim, o caminho está desimpedido, pode ir, que eu já desimpedi o caminho e até coloquei sinal verde, se havia sinal vermelho antes, não se importe, agora eu já pus sinal verde, pode ir porque eu já abri o sinal. Então quando diz arrepende-te e volta às tuas primeiras obras, retorna às tuas primeiras obras, não é uma imposição, é um caminho livre. É uma ordem do Senhor, pode caminhar, pode ir por aí, porque eu já abri o caminho e eu dou a você a segurança disso. Eu inclusive garanto o meu perdão, arrepende-te. E pode começar a arrepender-se desde agora, arrepende-te. E retorna às tuas primeiras obras. E uma garantia que o Senhor dá, que se você faz isso, se você se arrepende, Ele vai te devolver tudo de novo. Talvez não volte aquela emocionalidade dos primeiros tempos. Hoje nós somos maduros, graças a Deus. Mas volta com força. Volta com força. É como os brotos novos de um galho que tinha sido podado. Volta. Se você se arrepende, se você pede ao Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu estou arrependido por eu ter saído, por ter caído fora, por eu ter arrefecido no primeiro amor. Senhor, eu quero voltar. Se você quer, se você pede, se você pede de novo a unção do Espírito Santo, se você pede um reavivamento do Espírito Santo, porque você quer retornar às primeiras obras, porque aí é preciso você querer. Jesus dá a ordem, você pode ir que eu abri caminho, mas ele diz, arrepende-te e retorna. Portanto, depende da sua vontade. Você precisa querer. Então, no fundo do coração, você deve dizer, eu quero voltar às primeiras obras. Eu não sei como é que você viveu naquele tempo. Eu quero voltar, Senhor, a ter aquela pujança de oração. Eu quero voltar, Senhor, a ter gosto e ardor pela Tua palavra. Eu quero, Senhor, voltar a ter zelo por Ti. Eu quero, Senhor, voltar a me dedicar. Eu quero, Senhor, realmente romper com o mundo, romper com o pecado, romper com o mal, romper com o homem velho. Eu quero ser uma criatura nova, Senhor. Eu quero. Eu quero trabalhar por Ti, eu quero evangelizar. Eu quero, Senhor. Eu quero deixar de lado o meu comodismo. Eu quero, Senhor. É preciso você dizer esse quero do fundo do coração. Não é um simples falar, não é uma oração repetida, eu quero, Senhor. Não, é do fundo do coração. E se isso está no seu coração, se vem de dentro do seu coração, tenha certeza, o Senhor garante, Ele vai lhe dar esta possibilidade. Ele vai suscitar de novo em você o Espírito Santo. Porque veja, para o nosso primeiro batismo no Espírito, o que foi preciso? Querer e pedir. E porque nós quisemos e pedimos, o Senhor nos deu. Só que, infelizmente, depois dessa vida toda que nós vivemos, depois que a gente, infelizmente, arrefeceu do primeiro amor, nós ficamos como que vacinados. E vacinados, a gente tem anticorpos, né? E resiste à ação do Espírito Santo. Resiste ao Espírito Santo.
Mas aí que está. Se você quer e você pede, porque você se arrependeu, você reconhece, aí que está. Você precisa reconhecer que você não andou bem. Abaixo a sua autossuficiência, abaixo a sua crista levantada, abaixo aquela sua presunção, que eu sou bom, que eu sou o coordenador, que eu sou o dirigente, eu sou isso, eu sou aquilo. Deixe o Senhor falar no seu coração. Deixe o Senhor desmascarar você, deixe o Senhor tirar todas as suas máscaras e deixa. Ele não é para te humilhar, é para te deixar ver a verdade. O ponto que você chegou, como ele diz aqui claro. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. O Senhor quer que você se arrependa. Que você sinta no fundo do coração que você não foi certo, que você falhou com o Senhor. Que você falhou com a graça que você recebeu. Que você falhou com o batismo no Espírito. Que você falhou com todo o turbilhão de graça que o Senhor deu a você, de ardor pela oração, de gosto pela palavra de Deus, de zelo pelo Senhor, de mudança de homem velho para homem novo, você falhou, você que perdeu tudo isso, você que deixou as coisas escaparem pelas suas mãos. Não fique agora culpando os outros, culpando o padre, culpando a renovação, culpando a equipe, culpando quem dirigia. Não, você perdeu isso. Se os outros falharam, os outros vão se haver com o Senhor. Reconheça a sua falha, se arrependa e queira agora. E sabe, gente, quando a gente se arrepende assim, quando a gente quer assim, a gente volta para o pé da cruz de Jesus. E é isto. E imagine-se assim agora, você no pé da cruz de Jesus. Só que no pé da cruz de Jesus não havia flores desse jeito. Hoje nós colocamos flores aqui, mas não havia flores. Havia sim muito sangue, muita dor, muito sofrimento. E no pé da cruz de Jesus, você pode receber sobre a sua cabeça, sobre o seu rosto, sobre o seu corpo inteiro, o sangue de Jesus derramado sobre você. Sim, quando você se arrepende e quando você quer voltar, você se põe debaixo da cruz de Jesus. E Jesus tem o poder de agora, Jesus tem o poder de neste tempo derramar sobre você o seu sangue precioso, o sangue da redenção, aquele mesmo sangue que ele derramou um dia na cruz, porque esse sangue agora é eterno, ele jorra a todo momento. Ele recai a todo momento sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. E ele lava, e ele cura, e ele perdoa, e ele liberta. E aquele Jesus que no alto da cruz entregou o Espírito, entrega mais uma vez de volta para você o Espírito. E ressuscita o Espírito em você. E reaviva o batismo no Espírito em você. Eu não quero deixar para depois, Senhor. Estou trazendo agora cada um dos meus irmãos aqui, bem ao pé da tua cruz, Jesus. Estou trazendo cada um deles, Senhor, aqui, ao pé da tua cruz, para que cada um de nós, Senhor, sejamos banhados do teu sangue, lavados pelo teu sangue, Senhor. Nós erramos, Senhor. Não erramos porque queríamos errar, mas nós erramos, reconhecemos que erramos, Senhor. Nós deixamos escapar, Senhor, a tua graça. Deixamos escapar o teu Espírito. Arrefecemos do primeiro amor, Senhor. Deixamos que esta graça se esvaziasse em nós. Nós reconhecemos, Senhor, e arrependidos, nós nos colocamos agora pessoalmente debaixo da tua cruz, Senhor, e pedimos o teu sangue. Derrama o teu sangue, Senhor, sobre mim, Senhor. Cada um de nós está dizendo isso. Derrama o teu sangue sobre mim, Senhor. O sangue da tua redenção, Senhor.
Sim, o sangue que me salvou, Jesus, o sangue que me salva agora, Jesus, o sangue de que eu preciso agora, Jesus, para ser perdoado, para ser purificado, para ser curado, para ser liberto, para ser desvencilhado de tantos laços com os quais eu me deixei amarrar, Senhor, e para eu voltar a ser uma nova criatura. Eu sei, Senhor, que inclusive o meu arrefecimento no primeiro amor me tornou vacinado, Senhor, e agora é mais difícil, mas eu sei que Tu podes tudo, Senhor, que nada é impossível para Ti, Senhor. E eu suplico, Senhor, batiza-me novamente no Teu Espírito. Nós não vamos sair dessa casa, Senhor, depois do terceiro dia, sem que sejamos novamente batizados no Teu Espírito. Sem que sintamos, Senhor, novamente, sem que sintamos sensivelmente, Senhor, os efeitos do Teu batismo no Espírito. O batismo no Espírito, Senhor, de que nós precisamos, que Tu nos dá, Senhor. Nós queremos sair dessa casa, Jesus, novamente no primeiro amor. Nós não queremos, no final do terceiro dia, sair de outra maneira. E nós não sairemos a não ser redespertados no primeiro amor. Nós estamos falando sério, Senhor. Sabemos que Tu levas a sério também. Então não nos deixarás, Senhor, sair daqui sem que voltemos ao primeiro amor. Sem que retomemos, Senhor, o primeiro amor. Sem que voltemos às nossas obras do início. Sem que tenhamos reavivado em nós o Teu Espírito, sem que sejamos imersos, banhados, batizados no Teu Espírito, Senhor. Então nós pedimos desde agora, vai agindo com a Tua redenção, Senhor, em nós. Sabemos que há muita coisa para ser curada, muita coisa que ficou empedrada em nós, Senhor, e de tudo isso nós precisamos ser curados, profundamente curados, Senhor. Realiza a Tua obra em nós, Senhor. Agora, nessa noite, nesses dias que vão se seguir, realiza a Tua obra em nós, Senhor. Nós precisamos, estamos pedindo, Senhor. Nós não queremos sair dessa casa sem que isso aconteça em cada um de nós. Sem que isso aconteça em mim. É o que nós pedimos ao Pai por Jesus Cristo. Sim, por esse Jesus Cristo, vosso Filho. Na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós não pedimos em vão, não. O Senhor fez a obra. E tenha certeza que Ele vai fazer a obra, Ele vai continuar fazendo a sua obra. Temos mais outros dias pela frente. Ele vai fazer. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.